Ora, mas a gente está falando da Sociedade do Cansaço, que é o título de um livro de filosofia. A gente não vai falar de doutrina espírita? Naturalmente que a gente vai. E eu acho que você vai perceber no final que apesar da gente estar falando de um outro autor, que não é necessariamente um autor da doutrina espírita, a gente vai falar de doutrina espírita o tempo inteiro. Porque uma coisa que a gente nunca para e pensa, a gente pensa muito assim, como é que eu me tornei espírita? Ou como eu vim parar na casa espírita, né? Se alguém perguntar para você, você certamente vai lembrar de alguma história, alguma coisa que aconteceu, um fato da sua vida, e isso me levou, eu estava passando uma dificuldade, ou então eu tive curiosidade, quis estudar, enfim, alguma coisa aconteceu e você veio parar aqui. Agora, uma coisa que a gente nunca se pergunta é, por que eu me tornei espírita? Essa é mais difícil de responder, né? Por que eu me tornei espírita? A gente se torna espírita por vários motivos. Alguns mais prováveis são para que eu me fortaleça, para que eu consiga suportar no sentido de dar suporte às minhas vivências do dia a dia, enfrentar as dificuldades, enfrentar os desafios, para que eu possa aprender mais, para que eu possa confortar uma dor. É para tudo isso que eu sou espírita. Esses são os motivos. Ora, e esse é o motivo também da gente estar aqui hoje juntos para conversar sobre esse livro, A Sociedade do Cansaço. Mas para a gente chegar num livro que a gente não conhece, a gente vai partir daquilo que a gente conhece. Então, Dalton, por favor, diante. A gente vai partir de duas questões do Livro dos Espíritos. E eu deixei a data aí bem grandona para a gente relembrar que a gente está falando de uma obra que foi codificada no final do século XIX, 1857. É importante a gente saber disso, por quê? Porque apesar de a doutrina espírita e as obras básicas do Kardec serem as obras que norteiam as nossas reflexões, norteiam todo o trabalho dessa casa, é importante a gente lembrar que essa obra foi publicada numa época, numa era diferente da nossa, que tem um entendimento diferente do nosso, que tinham necessidades e que tinham problemas diferentes dos nossos, de hoje. Então, quando a gente pega o conhecimento das obras básicas do Kardec, a gente precisa não negar. Veja que isso não é negar, mas a gente precisa ressignificar, ou seja, a gente precisa refletir as obras básicas dentro do contexto que a gente está vivendo. E isso não é negar a doutrina, muito pelo contrário, mas é usar dos conhecimentos que o Kardec trouxe a nosso favor, para a nossa aplicação dos dias de hoje. E na pergunta 683, ele diz assim: qual é o limite do trabalho? Resposta dos Espíritos: o limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Ou seja, o limite é o limite das forças, você já sabe. Apesar disso, você é livre para escolher e fazer o que quiser. Você pode não trabalhar, você pode escolher não fazer nada, você pode escolher trabalhar de levinho e descansar mais do que trabalhar, ou você pode escolher fazer uma escolha que é a mais comum nos dias de hoje, que é você se acabar de tanto trabalhar, não é? Porque é o único suicídio socialmente aceito. Quando a pessoa fala assim, eu estou me matando de trabalhar, e aí o mundo corporativo bate palma para você, fala, nossa, que bom, olha que exemplo, não é? Então a gente vai refletir um pouco sobre essa tendência que a gente está vivendo hoje de ir até o limite das forças e além do limite das nossas forças. A outra pergunta: que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma das piores ações, diz a resposta ali, né? Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Veja, a gente está falando aqui da situação de patrão, funcionário, ou como se dizia antes, patrão empregado, ou como se diz hoje, patrão, colaborador, né? Muito bem, essa terminologia diferente também tem uma razão de ser, e a gente vai falar sobre isso também já já. Mas antes era patrão, funcionário, patrão, empregado, e o empregado sempre com medo de perder o emprego, porque quem dava a ordem não era ele, quem dava a ordem era o patrão.
E é por isso que surgiu a pergunta dessa forma: o que dizer daqueles que abusam da autoridade para impor aos seus funcionários, aos seus empregados aí um excesso de trabalho? Então, isso acontecia no final do século XIX, onde a gente estava vivendo o quê? Revolução industrial, onde a gente estava vivendo um crescimento da indústria, o crescimento das fábricas, né? Onde as pessoas trabalhavam às vezes 12, 14 horas por dia, e as indústrias cresceram. Nem todas, mas a grande maioria cresceu por meio da exploração do outro, por meio da exploração da força de trabalho do próximo. E é por isso que a pergunta surgiu dessa maneira. Se fosse hoje, será que o Kardec ia perguntar assim também? Então vamos adiante. Aí a gente chega no nosso autor, no autor da Sociedade do Cansaço, que é esse simpático moço aí, sul-coreano, meio alemão, que é o Byung-Chul Han. O Byung-Chul Han, ele é um professor universitário que atualmente leciona na Universidade de Berlim, na Alemanha. E além de ser professor, ele é ensaísta, ele tem vários livros publicados aqui no Brasil. Apesar dele ser um autor meio pop, vamos dizer assim, no meio da filosofia, né, muito conhecido, não é fácil ler Byung-Chul Han. Ele é um cara extremamente erudito, ele dá umas referências assim, ele vai dando referências uma atrás da outra de gente do tipo Hegel, Rousseau, aquela filosofia da pesada assim, você vai lendo uma coisa e vai lendo outra, e chega uma hora que é tanta janela aberta que você precisa fazer igual no computador, assim, você precisa começar a fechar porque vai dando pau no HD, né? Isso porque ele publica uns livrinhos curtinhos, assim, que são os chamados ensaios, né? Aqueles textos mais curtos, livro e tal, mas não é tão rápido e não é tão fácil de ler. Então, a nossa missão hoje aqui é tentar deixar o livro do Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço, mais palatável, né? Mais compreensível, para que você consiga adaptar os conhecimentos que ele está trazendo para a gente para a sua realidade, tá? Para as suas possibilidades. E o que o Byung-Chul Han fez, então, nesse livro Sociedade do Cansaço? Ele expôs para a gente, principalmente, as diferenças entre as sociedades do século XX e do século XXI. A sociedade do século XX, ele usou uma terminologia de um outro filósofo, né, chamado Foucault, e o Foucault chamava o século XX de sociedade disciplinar. E aí o Byung-Chul Han aproveitou o ensejo e chamou também de sociedade imunológica. Por que imunológica? Vamos pensar. Quando você está gripada, está gripado, o seu corpo fica meio febril, né? Às vezes você sente uma febre forte e tal. O que é isso aí? É o seu corpo tentando expulsar o elemento estranho que está em você. Eu estou explicando muito a grosso modo, eu não sou da área da saúde, mas eu vou explicar de uma forma que todo mundo entenda. Então, a questão imunológica é a propriedade que o nosso corpo tem de expulsar o estranho, de expulsar o outro, de expulsar o indesejado, né? Isso é a imunologia. Os avanços que a gente teve no século XX permitem que a gente classifique esse século XX como século imunológico, até do ponto de vista da biologia, né? Porque as vacinas foram desenvolvidas e, felizmente, hoje a gente já conseguiu reduzir e até erradicar muitas das doenças, muitas das patologias, graças a esse avanço da ciência, da imunologia, que, graças às vacinas, ajuda a gente a expulsar o corpo estranho aí do nosso organismo. E aí o Byung-Chul Han pega esse conceito da biologia e fala assim, eu vou usar isso daqui na filosofia, porque a sociedade do século XX tinha o mesmíssimo comportamento que tem o nosso corpo quando aparece um corpo estranho. A sociedade do século XX, ela é marcada por um comportamento vertical, ou seja, tinha um modelo. Isso aqui é legal. Agora, tudo que não pertencer a essa linha aqui, ó, tudo que não pertencer a esse modelo, está fora. É esquisito. Vamos supor que o modelo do século XX fosse a pessoa andar por aí com cabelo azul. Então, todo mundo tinha que andar com cabelo azul. E você era socialmente aceito se você andasse com cabelo azul. Mas, de repente, aparece um elemento aí com cabelo cor-de-rosa. Aquele rosa-choque que você vê de longe, que você não perde a pessoa nunca, jamais. E aí essa pessoa começa a ser considerada a estranha, a outra. E aí ela vai sendo deixada de lado.
E como é que ela vai sendo deixada de lado? Por comentários, ela vai sendo deixada de lado porque ela não pode entrar em determinados ambientes que não são feitos para essa pessoa. Ela vai sendo deixada de lado nas reuniões sociais, ela vai sendo deixada de lado nas leis que vão sendo estabelecidas e que favorecem a maioria de cabelo azul e não aquela pessoa de cabelo rosa. Percebeu? Então, isso é a sociedade imunológica do século XX. Então, o século XX, o século onde a maioria de nós aqui presentes nasceu, foi marcado por essa sociedade assim de repressão. Isso pode, isso é legal, aquilo não pode, aquilo é legal. Quer ver um exemplo prático? Vamos pensar num exemplo mais banal assim que eu consegui imaginar e que me veio agora. Você deve se lembrar que todo dia você ligava a televisão e você assistia o show da Xuxa. E no show da Xuxa tinha quem lá, as assistentes da Xuxa, como é que elas se chamavam? As Paquitas. E aí as Paquitas, num certo tempo, por conta do sucesso que elas tinham, elas lançaram um disco, o disco das Paquitas. E eu sou músico, muitas pessoas não sabem, mas eu sou músico profissional. Então eu posso falar com propriedade e com conhecimento de causa. O disco das Paquitas é um dos piores discos da história da música brasileira. Ele é muito ruim, mas ele é ruim de dar dó, assim, ele é ruim de sair correndo. De você girar o disco ao contrário e aparecerem vozes estranhas do além, induzindo você a cometer até atrocidades. Então, não ouça. Se você nunca ouviu, eu recomendo a você que passe longe. Mas o problema maior não está na música das Paquitas. O problema maior estava na capa do disco, que você deve se lembrar bem da aparência das Paquitas. Era um bando de menina loira, de olho verde, de olho azul, de pele mais clara que as europeias. Parecia o time da Suécia de futebol, né? Não tinha Paquita morena, não tinha Paquita mais gordinha, não tinha Paquita mais baixa. Todas seguiam o mesmo shape, altas, loiras, bonitas, de olhos azuis, exuberantes. E esse ficou sendo, por muitos e muitos anos, reforçado por alguns produtos do tipo boneca Barbie, como o modelo de beleza da nossa sociedade. Então, tudo aquilo que não fosse Barbie, tudo aquilo que não parecesse com Paquita, era colocado de lado e era entendido como alguma coisa meio estranha, e que não era tão bonito assim. Basta você abrir as revistas dos anos 80, dos anos 90, o que você vai ver lá nas revistas de moda, né? Você vai ver um monte de modelo, branca, alta, magra, porque esse era o padrão de beleza. Isso é uma sociedade imunológica e tudo aquilo que não faz parte desse padrão de beleza estaria automaticamente descartado. Então, a menina jovem, adolescente, que tivesse a pele mais morena, o olho escuro, já nem sonhava muito em ser Paquita, já nem sonhava muito em ser modelo. Não tinha tanta esperança assim, porque ela sabia que o lugar dela tinha que ser outro, não tinha que ser as passarelas, percebeu? Então, essa é a sociedade imunológica que o Byung-Chul Han classifica do século XX. E aí ele vai falar que no século XXI, aqui falta umzinho ali, né, do lado da sociedade do desempenho, ele chamou justamente assim a sociedade do século XXI. E aí vem um aviso para vocês que ficarem curiosos, curiosas e quiserem ler ou de repente comprar o livro e enfrentar o Sociedade do Cansaço. Não leia comentários da Amazon, não leia os comentários que ficam embaixo do pessoal que compra, porque eu não sei se vocês sabem, se alguém já comentou com vocês, mas na internet as pessoas mentem. E elas não mentem pouco, elas mentem muito. E aí você vai ler os comentários que tem lá embaixo e fala assim: nossa, eu achei maravilhoso esse livro onde o Byung-Chul Han fala que a gente vive na sociedade do cansaço. Aí você vai ver vídeos de pessoas que comentam o livro. Tem gente que ganha dinheiro fazendo resenha de livro. E aí a pessoa vira e fala assim: então, o Byung-Chul Han escreveu aquele livro super legal que eu recomendo para vocês, que ele diz que a gente vive na sociedade do cansaço. E aí eu li o livro inteiro 2 vezes. E em nenhum momento o Byung-Chul Han fala que a gente vive na sociedade do cansaço. Ele diz que a gente vive na sociedade do desempenho. Então, quem diz para você que ele fala que a gente vive na sociedade do cansaço, não leu o livro. Ou se leu, precisa ler de novo, que não entendeu, né? Então, ele diz que a gente vive na sociedade do desempenho. E para a gente chegar
na sociedade do cansaço, tem um longo caminho pela frente. E essa sociedade do desempenho, ela já não é mais tão marcada pelas doenças bacteriológicas, apesar de que ele publicou o livro antes da pandemia. Ele não sabia ainda da pandemia que estava para acontecer 5 anos depois da publicação desse livro. Só que mesmo assim, a pandemia ela foi controlada, né? Ainda que todo mundo viveu aqui, eu não preciso explicar para vocês o que aconteceu, mas ela foi controlada graças aos avanços da ciência, graças aos avanços da imunologia, né? Logo, a imunologia não é o que marca a nossa época. O que marca a nossa época é o desempenho. E esse desempenho, ele vai resultar em doenças. Como isso vai acontecer, a gente vai ver na sequência. Mas que doenças são essas? A gente deixou de se preocupar com as doenças imunológicas e começou a se preocupar com as doenças neuronais. Depressão, ansiedade, TDAH, né? Condições, né? Algumas não necessariamente doenças, mas burnout, entre outras coisas. Você deve ouvir esses nomes aí, pelo menos um deles todo dia, né? Se você não ouve todos de uma vez. E outra coisa, a gente tem então, no século XX, como nós já vimos, a negatividade e a rejeição àquilo que é diferente, aquilo que é o diverso. E aí na nossa sociedade, sabe o que acontece? Um excesso de positividade. Byung-Chul Han foi um dos primeiros caras que dispararam esse termo que hoje usa-se a exaustão, que é a positividade tóxica. Para a gente entender melhor, eu fiz um comparativo entre o século XX e o século XXI, tá? Então, no século passado, como nós falamos, a gente tinha divisão bem clara, assim, entre amigo e entre inimigo, entre próprio e estranho, o que provocava, por parte da sociedade, essa reação de rejeição, né? Essa reação imunológica. E no século XX, o que acontece? Acabou esse papo de estranho, acabou esse papo do outro. O negócio agora é abraçar todo mundo. Veja que as mudanças acontecem para o mal, mas também acontece para o bem, né? Porque saiu o estranho e entrou a diferença. Então a gente começou a pensar, ora, por que o estranho não pode fazer parte desse grupo? E por que o estranho está sendo chamado de estranho? Será que ele não é apenas diferente de mim? Será que ele também não é um sujeito de direitos, um sujeito que pode fazer parte desse grupo aqui? E aí começou a se pensar essa questão da diferença. Esse é o lado bom, porque aí a gente começou a pensar na representatividade, a gente começou a pensar nos direitos, na igualdade de direitos entre as pessoas. A gente está começando a refletir sobre isso, a gente ainda está engatinhando nisso na sociedade. Porém, a gente também teve o efeito colateral. Como não tem mais diferente, todo mundo é igual, certo? Como todo mundo é igual, a gente não tem mais modelo para seguir, porque não tem mais referência. Então, cada um faz o que bem entende. E o excesso de igual foi justamente, ao mesmo tempo que foi o nosso grande avanço, tem sido o nosso pior mal. Porque a gente perdeu a referência, então cada um vai para o seu lado. E a gente começou a cair num processo de individualização. Ou seja, cada um vive e cada um mede a vida conforme a sua regra. A sua régua e as suas regras, conforme os seus valores. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. E onde é que a gente vê esse processo? Principalmente na internet, né? Comentários para tudo que é lado, assim, eu gosto, eu não gosto. De repente, aquele ali eu não gosto, eu bloqueio, aquele outro eu não gosto, vamos tacar pedra na pessoa, vamos acabar com a carreira dela, que hoje em dia chamam de cancelar, né? Então, entra a diferença, como ela não provoca qualquer reação imunológica, a gente começa a cair no que o Byung-Chul Han chama de excesso de positividade. Agora pode tudo e tudo é legal. Só que a gente começou a viver o efeito colateral disso. O excesso de positividade é justamente o que está causando essa exaustão na gente, essa sensação de esgotamento espiritual. No século passado, a violência vinha do quê? Da vigia, da coerção, do patrão que ficava ali te ameaçando, perdeu o emprego. E agora? Agora não tem mais limite, porque agora a gente tem um monte de patrão de si mesmo. O mercado foi o primeiro que entendeu isso daí. Ele percebeu assim, olha, antes era o patrão que mandava em você. Agora a gente vai fazer diferente, tá? Então você faz o seguinte, você cancela a sua carteira de trabalho,
você abre um MEI, abre um CNPJ, você vai abrir sua própria empresa, porque a partir de hoje você é empresário de você mesmo. Você é um empreendedor, você é uma empreendedora. Então você tem poder ilimitado, não tem mais ninguém para dar ordem em você. Ora, e por que o mercado entendeu isso e por que isso é bom para o mercado? Porque a partir do momento em que não tem ninguém para mandar você fazer, a partir do momento que não tem ninguém para impor, você é seu próprio patrão. Você mesmo vai causar coerção em si próprio. Você mesmo vai se forçar até o limite. Porque você pode, porque você é capaz, porque você pode produzir cada vez mais. Você é o senhor e a senhora absoluta do seu domínio. E isso para o mercado é extremamente vantajoso, porque agora você tem um patrão aí dentro de você, 24 horas por dia. E isso fica muito mais barato para quem está lucrando em cima do seu trabalho, percebeu? Então, o que acontece aí de diferença? Na sociedade disciplinar, a gente tem assim, vigilância constante. E quais eram os locais onde essa vigilância acontecia? Nas escolas, nas fábricas, nos presídios, nos quartéis, nos escritórios. E o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem projeto, a gente tem motivação, a gente tem máxima produtividade. E quais são os lugares que marcam esse lugar de desempenho e de máxima produtividade? Academia de fitness, shopping center com áreas instagramáveis, restaurantes com áreas instagramáveis. E por quê? Tudo tem que ter área instagramável, porque você precisa performar o tempo inteiro. Você precisa o tempo inteiro mostrar para as pessoas que você está produtivo, você precisa mostrar para as pessoas o tempo inteiro que você está viajando, que você não está parado, que a sua vida está andando. E isso, consciente ou inconscientemente, começa a gerar uma cobrança dentro de você e você vai contraindo um trem que não existia no século passado, que é um negócio chamado FOMA. Já ouviu falar de FOMA? Então, o FOMA, eu vou traduzir para você, é Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Esse é o FOMA. Esse medo de ficar de fora, o que é isso aí? Ora, você abre o Instagram, você vai rolando ali, você vê a sua vizinha viajando, você vê o seu amigo, seus colegas de trabalho, comprando carro, com roupa nova, jantando não sei aonde, e aí você tem a impressão de que o mundo está girando e você está parado, você não está fazendo nada, porque todo mundo está mais rico que você, todo mundo está mais em forma que você, todo mundo está mais ativo que você, todo mundo está publicando e você não está, todo mundo está obtendo sucesso na vida e você não está, e aí para você não ficar de fora, o que você faz? Você publica todo dia. A gente encontrou a nossa grande chance de virar notícia todos os dias. E a gente, tomado por esse medo de ficar de fora, a gente vai produzindo cada vez mais e vai se cobrando cada vez mais. É isso que o Bill Churran fala pra gente, que são os sujeitos de desempenho e produção, que são os empresários de si mesmo. E aí, aquela frase que eu ouvi há 10 anos, de um simpático presidente que falava assim, "Yes, we can! Sim, nós podemos!" Hoje ganha uma dimensão muito diferente. Ganha a dimensão de alguém que estava dizendo, olha, o mundo está mudando, então agora você pode tudo. Tudo que você pensar, acontece. Eu imagino que pessoas que já sofreram algum tipo de problema de avião com turbulência, já sabem que esse tipo de técnica não funciona muito, né? Porque quando você está num avião com turbulência balançando assim, ó, como um avião que eu peguei uma vez, voltando de um show em Brasília, e que o avião ficava dando voltas assim, entre os estados, porque ele não conseguia um lugar seguro para pousar, e ali naquela subida e descida do avião, o seu esfíncter é testado ao máximo, porque você vê a casa cair grandão ali para você, e aí vem um sujeito, escreve um livro, e fala assim, não se preocupa, yes we can, sim nós podemos, porque o segredo é você pensar positivo e acontece. Pois eu garanto para você que em 3 horas da minha vida eu pensei o mais positivo e aquela porcaria não parava de balançar. Porque não é só pensar. Porque para a gente promover mudança nesse mundo, a gente precisa pensar / agir.
É o pensamento aliado à ação positiva. E aí é que está o perigo. Quando a gente vira sujeito de desempenho, o problema é que a gente não está pensando, o problema é que a gente só está agindo. E a ideia de nós estarmos aqui hoje juntos nesse encontro é a gente aliar essa ação nossa de todo dia com um pensamento um pouco mais profundo, para ver se a gente começa a parar de pensar, nossa, eu estou de fora, eu preciso estar dentro desse negócio, e pensar, por que eu tenho que estar dentro desse negócio o tempo inteiro? Será que tem sentido isso? Será que eu não estou deixando de fazer alguma coisa para estar dentro desse troço o tempo todo? Inconsciente social do dever, inconsciente social do poder. Então, como nós falamos, no século XX, você tinha que trabalhar, porque você tinha que produzir, porque alguém estava mandando você produzir. Então, a sociedade foi tomada pelo inconsciente do dever. Eu devo fazer tal coisa. E na nossa época, hoje, 2025, como é que a gente está? A gente está tomado pelo inconsciente social do poder. Como eu sou empresário de mim mesmo, eu sou empreendedor, eu posso fazer qualquer coisa e eu posso alcançar qualquer sonho, qualquer meta. Basta eu querer, basta eu fazer. Basta eu me esforçar ao máximo, eu me disciplinar ao máximo, eu me acabar e fazer um milhão de coisas, e aí eu vou chegar, eu vou conseguir. Agora, tem uma coisa que eu questionei aí no Byung-Chul Han. Ele falou que naquela época era dever, na época de agora é poder. Eu diria que as duas coisas estão somadas. E aí o dever, quem está cumprindo o dever e quem trabalha cansa, certo? E quem tem esse poder e tem que ficar produtivo o tempo todo, com esse medo de ficar de fora, cansa mais ainda, né? Agora, e se você junta o dever, porque você não pode parar de trabalhar, né? A esse poder, e somos dois. Imagina o cansaço que você não fica, a exaustão que não toma conta de você. É uma soma, na verdade. Não é que uma coisa era numa época e agora é outra coisa. As coisas estão se somando. Então, o poder não cancela o seu dever. E aí, quando você soma os dois, o seu dever com uma disciplina extremista, porque eu tenho que estar produtivo o tempo inteiro, aí começam a aparecer os depressivos, os ansiosos, os fracassados. E como é que o depressivo aparece? Porque eu posso tudo, eu posso qualquer coisa. Eu sou o máximo, eu sou o melhor, eu tenho poder, eu domino o segredo, eu leio 10 livros de autoajuda por semana, eu conheço os 10 segredos para se dar bem na vida. E aí, quando você sente na pele, quando você sente na vida real, o abismo que existe entre o que você é e o que você gostaria de ser, entre o que a sociedade molda para você ser, e você vê que tem um abismo entre essas duas pessoas, aí você se deprime. Aí você acha que você é uma fracassada, que você é um fracassado. Mas você não está fracassando, percebe? Você só está indo contra um modelo que desenharam para você seguir. E se você começa a se questionar e falar, por que eu tenho que ser aquilo? Eu não tenho que nada. Aí você vai percebendo que a ansiedade vai diminuindo um pouco. Porque você começa a falar assim, bom, eu vou fazer o que dá, né? Eu vou fazer o que dá para fazer. Eu não vou fazer o que acham que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ser. Eu não vou ficar com a forma física que eu acho que eu tenho que ficar. É o que eu consigo. E não tem problema nenhum em ser limitado, porque todos nós somos limitados. Não há problema nisso. Então esse é o primeiro questionamento que a gente tem que fazer. Tudo bem em ser médio. Tudo bem em estar no mais ou menos. Você não precisa estar aqui o tempo inteiro. É isso que o Byung-Chul Han está nos alertando. Como é que essa violência da positividade, então, ela age na nossa vida, todo dia? Ela age exatamente como essa letrinha que está aí em cima. Eu deixei em fonte bem clarinha, e eu vi já que algumas pessoas fizeram assim para enxergar a fonte clarinha, porque a violência da positividade, ela age exatamente assim. Hoje em dia, a gente não precisa mais daquele professor de cara feia olhando para você, batendo a régua na mão. A gente não precisa mais de patrão bravo olhando para você com aquele olhar de raio-x, assim, te vigiando o tempo inteiro. Porque hoje em dia, a câmera de vigilância já está dentro de você. A gente não vê o excesso de positividade. A gente não consegue tocar o excesso de positividade. Porque se não tem negatividade na história, ela fica indetectável. É uma prisão que a gente não consegue ver, sentir nem tocar.
Então, se ela não é acessível à nossa percepção imediata, a gente não sabe mais quem é o agressor e quem é a vítima. E às vezes nós somos as duas coisas ao mesmo tempo. Percebe? Então, onde não tem defesa, se você não consegue ver o excesso de positividade na sua frente, você não consegue se defender. Se você não consegue se defender, não tem limite para a produção, não tem limite para o seu desempenho. E o que a gente está fazendo aqui hoje, então? É para sair daqui assustadão? Não. É para a gente parar e começar a enxergar essa prisão invisível onde a gente foi se enfiando, desde o começo do século XXI. É para a gente enxergar o que a gente está vivendo e falar, pera, até aqui beleza, mas daqui para frente eu acho que eu tenho que me defender, daqui para frente eu acho que eu tenho que agir de uma outra forma, começar a questionar esse negócio. E por que eu tenho que questionar? Vamos ver a próxima. Como é que isso afeta a sua mente? Como é que isso aí está afetando a sua cabeça? Está afetando assim, ó, com excesso de estímulo. O mercado entendeu já que você precisa ser uma super-humana, um super-humano. Então, vai te estimulando, vai trazendo mais informação e você vai consumindo. E é coisa, e compra, e consome, e não sei o quê. Porque nós deixamos de ser pessoas da produção industrial, que é o que nos atribuía valor no século XX, para que hoje a gente se tornasse consumidor. Então hoje o que dá valor para você é consumir. Quanto mais você consumir, mais pontinho você tem com a sociedade. Então, excesso de estímulo, informação, impulso que vai gerando o quê? Uma sobrecarga na sua cabeça. E com isso, a sua atenção dispersa rapidamente. E aí eu vou chamar a sua atenção para uma coisa. Sabe esse negócio de multitask, de multitarefa que o pessoal fala hoje em dia? Ah, é porque eu sou multitarefa, né? É moda falar isso hoje, principalmente no corporativo. Se você chega na entrevista e fala assim, não, porque eu sou um multitarefa assim, você já tem vários pontos ganhos ali, de vantagem. Só que o Bill Churran contou um negócio que eu fiquei muito impactado, eu vou contar para vocês. Ele falou assim, sabe quem é multitarefa? Animal da selva é multitarefa. Porque animal da selva, quando ele vai comer, ele vai assim para o chão para se alimentar, ele tem que ficar ligado na fera que vem ali para devorá-lo, ele tem que ficar ligado nos filhotes, ele tem que ficar ligado para ver onde tem mais comida, ele tem que ficar ligado se está sol, se está chuva, se está coisa. Então, o animal selvagem, ele fica alerta o tempo inteiro. Esse é multitarefa. E aí o Bill Churran fala para a gente, essa turma que está dizendo que o multitarefa, o que faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, que cuida do filho, cuida da casa, atende o WhatsApp, responde grupo, sabe aqueles mundo de grupo da família, que manda urso abraçando o coração, dando bom dia, é um horror, aquilo é o anticristo. Quem faz esse tipo de coisa? 1 milhão de coisas, atende telefone, vai no computador, responde e-mail, assiste televisão, ouve rádio, vê podcast, conversa, aí rola, vê rios, vê perfil de um monte de gente. Então, cada tarefa que você acumula, o seu cérebro se divide mais um pouco. A sua atenção, se você está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, ela se divide em 2. Se você está fazendo 3, ela se divide em 3, 4 e assim por diante. Logo, a qualidade do que você está fazendo vai caindo junto. Não tem negócio de multitarefa, segundo Bill Churran. Isso não constitui exatamente um avanço para a gente, antes é um retrocesso. A gente está voltando àquela condição de bicho da selva. Então pensemos, quando você vai fazer uma coisa, é uma coisa de cada vez. Difícil hoje, né? Pois é, mas o desafio é esse. A gente tem que trabalhar para esse lado. Porque a nossa atenção vai se dispersando rapidamente e isso está afetando o nosso foco. Por quê? Porque quando o nosso cérebro ele fica superestimulado, ele fica com baixa tolerância ao quê? À pausa. Ele fica com baixa tolerância ao tédio. Então, qualquer pausinha que você faz, você já começa a se sentir entediado. Aí você pega o celular e vai rolar. Aí você vai zapear na televisão, onde quer que seja. Percebeu? A gente não consegue mais parar. Parar, que eu falo, é parar mesmo. Tipo, parar para ler um livro, que é o único meio de comunicação hoje que não tem pop-up, pulando e propaganda desesperada para você comprar alguma coisa. Você vai ler um livro, não vai pular nada ali.
Você não consegue mais. Você não consegue mais pegar um disco. Desafio você a pegar um disco inteiro, sentar e ouvir, do começo ao fim. A gente não está conseguindo ouvir nenhuma música inteira. E eu provo para você. Eu trabalho com um projeto infantil e a gente faz conteúdo para crianças. E aí, conforme a gente vai postando, a empresa vai dando os feedbacks para a gente de quem acessou, quantas pessoas acessaram e quanto tempo a pessoa ficou assistindo. Os vídeos têm em média 3 minutos, são atividades curtas, como eu disse, são voltados a crianças. Sabe qual é o tempo médio de permanência das pessoas? 20 a 30 segundos. Elas assistem por 20 segundos e vão para o outro. Sabe qual é a média de atenção hoje, segundo esses mesmos especialistas da tecnologia, de uma pessoa? Até anos atrás era de 6 segundos. A média hoje baixou para 2. 2 segundos de atenção. A gente consegue prestar atenção num vídeo por 2 segundos. E depois passa para outra. A coisa está muito séria. E é hora da gente começar a se perguntar por quê. E começar a parar, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a gente perca o nosso foco, que é essa capacidade de ficar, de fazer uma coisa e de ficar só nela até o fim. E aí a gente chega finalmente na sociedade do cansaço. O Byung-Chul Han, ele encerra o livro dele lindamente falando da diferença do cansaço do esgotamento, que é esse cansaço que você senta e vai rolar celular, que você senta e vai zapear coisa na televisão. Isso aí não é descanso, isso aí não é ócio, isso é tédio, né? A diferença para o cansaço de potência positiva, porque quando você cansa e você se permite um cansaço de potência positiva, você realmente repousa, você para por alguns instantes. E quando você para de verdade, você percebe o outro, você percebe a si mesmo, a si mesma, você conversa com as pessoas de fato. Não é aquele monólogo assim, sabe? Ah, eu estou cansado, ah, eu também. Ah, eu estou doente, ah, eu também. Né? Não, isso é monólogo. Estou falando conversar mesmo. E aí, como é que você está? Ah, legal, puxa, e aí, seu pai e tal, não sei o quê. É assim que a gente estabelece relação. É assim que a gente estabelece confiança. É assim que a gente estabelece afeto. É assim que a gente se torna ser humano em sociedade. É parando e observando o outro. Tempo lúdico, senso de comunidade. Tempo lúdico para criança é brincar. Quando ela brinca, eu não sei se você já viu uma criança brincando na terra. Geralmente ela fica assim de cócoras, fica ali, forma como se fosse uma conchinha em volta dela mesma e vai brincando, mexendo na terra. Se você olhar o rostinho dela, ela está totalmente compenetrada naquilo que ela está fazendo. Ela está totalmente presente naquilo. Ela não está ouvindo nem o que está acontecendo em volta. Ela está ali totalmente presente naquela brincadeira. E aqui dentro dela as funções psicológicas estão assim, ó, fervilhando. Ela está se desenvolvendo. Ela está desenvolvendo a linguagem, a memória, o afeto, a imaginação dela. Com a gente é a mesma coisa. Quando você está sentado numa mesa, ao invés de pôr o celular para cima, põe o celular para baixo. E se você for capaz, tira o celular e põe no bolso. Não deixa em cima da mesa. Porque a gente está mandando uma mensagem subliminar dizendo, olha, você é importante, mas se isso daqui tocar, isso aqui importa mais do que o que a gente está fazendo aqui. Então, se você conseguir, tira. Se não der, deixa, mas deixa virado para baixo, né? Então é isso que ele está dizendo, tempo de qualidade. É disso que a gente precisa para se humanizar de novo. E, gente, é um caminho inevitável. Vai colapsar. Já está colapsando. Chega uma hora que vai dar ruim. E a gente não vai ter outra alternativa a não ser voltar para o simples. Lembra do que se falava? Que eu achava péssimo, né? Porque os caras usavam a palavra índio, né? Como se fosse a classificação de uma pessoa, e é indígena, né? Mas qual era a frase que falava? O futuro é o índio. E por que falavam isso? Falavam porque o indígena, ele cultiva até hoje
uma conexão com a natureza, aquela coisa que eu falei da criança, de estar totalmente presente, de ter rituais em comunidade, de respeitar as pessoas que são mais velhas, como a celebração de uma vida que deu certo. Então, o futuro realmente é indígena. E eu não estou dizendo que a gente vai ter que começar a se trajar e repetir os rituais indígenas, não é isso. O futuro não vai ter outro caminho a não ser a gente se reconectar com aquilo que a gente tem de mais humano. E para a gente se reconectar com aquilo que a gente tem de mais humano, a gente precisa se perceber, a gente precisa parar e prestar atenção no outro. Não tem como eu me constituir uma pessoa sem a presença do outro. E se você vive sozinho, se você não gosta de falar com ninguém, mas precisa ir numa padaria comprar um pão para comer, e você falou com a pessoa da padaria para pedir 3 pães, então sim, você faz parte de uma sociedade. Não tem como você existir sem a presença, sem a percepção do outro. E a gente vai ter que começar a prestar atenção nisso. É isso que ele fala, que é o cansaço que vale a pena. Quando você para e de fato você descansa. Finalmente, eu deixei a fala dele para dizer que se esse cansaço fundamental fosse adotado pela sociedade por vir, essa sim poderia se chamar sociedade do cansaço.